Olá, pessoal. Eu estou aqui com a professora Edna Sampaio. A professora Edna Sampaio, ela é professora da Universidade do Estado de Mato Grosso, a Unemate, e ela é vice-presidente licenciada da instituição que representa os docentes, a Dunemate. É isso, professora? Isso. A Dunemate, que é a Associação dos Docentes da Unemate. A professora Edna Sampaio, ela é pré-candidata a vereadora aqui por Cuiabá, ela é do Partido dos Trabalhadores, e a minha conversa com ela faz parte da série que estou fazendo sobre negras e negros na política. E a gente vai tratar dessa pauta do étnico-racial, vamos falar de mulher na política, e vamos falar de educação e de outros assuntos aí que vai surgir durante o nosso bate-papo. Como está você, Edna? Tudo bem? Oi, João, tudo bem? Prazer estar aqui para falar com você sobre um tema que para mim tem sido cada vez mais caro, né? E vamos lá. Obrigada pelo convite. Deixa eu só silenciar aqui o Zap. Bom, eu achei que fosse meu aqui. Edna, você foi candidata em 2018 a deputada federal, né? Você teve uma boa votação até interessante, né? Como é que foi esse processo? Sim, foi um processo bastante interessante, né? Uma experiência muito boa que eu tive, né? Junto com um conjunto de companheiros e companheiras, nos apresentamos como candidata a pedido do coletivo que, né, acabou se constituindo como um coletivo do projeto que eu represento, né? E a nossa processo eleitoral foi muito interessante. Nós tivemos 23, quase 24 mil votos, e foi, para mim, uma grata surpresa, mas também uma surpresa que foi construída com muito trabalho, e hoje eu estou me apresentando como pré-candidata a vereadora por Cuiabá, pelo Partido dos Trabalhadores. Também muito animados nessa nova tarefa que nos foi colocada nesse momento. Legal. E quantos votos você teve em Cuiabá em 2018? Em Cuiabá, nós tivemos aproximadamente 7 mil votos. Uma boa votação em Cuiabá, né? Foi. Sim, pode falar. Uma boa votação. Não, pode falar. Edna, vamos então já entrar na nossa pauta. Eu queria já conversar com você sobre essa pauta da étnico-racial, né? A gente estamos vivendo no Brasil e no mundo, né? A gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos e a gente está vendo o que está acontecendo no Brasil, esse genocídio, por exemplo, da juventude negra, esse racismo estrutural cruel que não cessa e fica mais grave à medida que você tem um governo que ele acaba estimulando ações policiais criminosas, né, assassinas, né, atitudes cruéis aí como tortura, dissemina isso a todo momento e o alvo da população e a população negra sendo esse principal alvo dessa violência. Então, eu queria que você já começasse por aí e depois a gente vai falar da questão da mulher na sequência, por favor. Então, João, eu sou uma pessoa que não vem de uma trajetória acadêmica de estudos sobre questões étnico-raciais e nem sobre gênero. Eu fiz minha graduação em serviço social, fiz mestrado em ciência política e fiz doutorado em ciências sociais, né? A minha formação, ela foi toda pautada na construção das ideias da branquitude, mesmo a branquitude à esquerda. Então, a minha consciência sobre o problema do racismo estrutural, ela vem muito mais da minha própria experiência, seja na academia, seja fora dela, né? E eu acho que o grande problema do racismo estrutural é justamente o fato dele se esconder sobre práticas, gostos e coisas que nos afetam, que são construídas a partir de uma ideia de que corpos negros não são bem-vindos, corpos negros não são belos, pessoas negras não são inteligentes. Então, sempre há uma ideia não revelada
que antecede a ação e a própria consciência das pessoas. Então, o racismo estrutural, ele não é uma injúria, que é a expressão mais, talvez, menos danosa para nós, pretos e pretas, né? Mas é aquela convicção das pessoas constituída a partir de uma subjetivação, né? Ou seja, a gente constrói os nossos gostos, constrói nossa ideia sobre o mundo a partir da negação dos nossos próprios corpos. E isso afeta pessoas brancas e pessoas negras também. Nas pessoas negras, eu vejo como a expressão de um sentimento de inferioridade e de uma associação do próprio negro ao que não é sucesso, ao que não é belo. Não? Então, nós demoramos muito, muito tempo para afirmar a nossa beleza, para afirmar a nossa força, para afirmar a nossa trajetória e para afirmar que nós somos tão bons quanto qualquer um. Então, é estranho a gente dizer, mas o racismo estrutural, ele se alimenta de uma ideia inconsciente de hierarquia social. E essa hierarquia os negros e as negras são colocados abaixo das pessoas brancas. Então, com essa premissa, todas as relações sociais são afetadas por essa ideia. E as pessoas são submetidas ao racismo estrutural de diversas maneiras. Desde o policial que acha que um rapaz negro usando determinadas roupas ou se comportando de uma determinada forma é suspeito, da mulher que anda na rua e quando vê um jovem negro anda mais depressa para poder fugir de uma iminente ameaça, porque aquele corpo negro representa uma ameaça, até formas de racismo sutis que afetam, por exemplo, pessoas como eu, que tive toda uma... O seu áudio, Edna, o seu áudio travou. De forma mais sutil. Você podia repetir essa última parte, porque seu áudio travou aí, deu uma travada. Tá certo, é porque ligaram aqui para mim. Sim, sim. Então, eu não sei onde que eu poderia retomar. Mas o que eu estava querendo dizer é que o racismo estrutural, ele se apresenta de formas insondáveis. Nós não compreendemos muito bem ainda o que é o racismo estrutural na prática. E especialmente as pessoas brancas têm muitas dificuldades de entender, porque ninguém quer ser taxado de racista. Ninguém em sã consciência, que tem um posicionamento mais crítico e mais progressista, gosta de ser taxado de racista. Mas o racismo é algo que está dentro de nós desde que nós nascemos. Em todas as relações, nós estabelecemos relações que hierarquizam brancos e negros. Então, é uma sociedade racializada e é preciso falar sobre isso. O fato de nós não ocuparmos espaços no poder, o fato da gente não ter nenhuma mulher na Câmara dos Vereadores, o fato de nós não termos mulheres negras nos espaços, nem da Assembleia, e nem na Câmara, e nem nos outros lugares, é a prova de que o racismo estrutural existe. Não foi ninguém que disse, olha, você preto e preta está impedido de entrar aqui, mas todo o mecanismo que estrutura, a forma de pensar, o modo de agir e a própria organização das instituições são formas de exclusão da nossa gente preta. Então, é preciso pensar e refletir e é preciso apontar onde que esse racismo estrutural se manifesta e quais são os mecanismos dele interditar a população negra de dignidade, de cidadania plena. Maravilha. Acho que é um pouco isso. Tá ótimo. Edna, eu queria, já que você emendasse, né, nesse nosso assunto, né, porque a gente tem todo esse racismo estrutural que faz parte da herança escravocrata, mas a gente tem, no caso da mulher, e especialmente a mulher negra, a gente tem o patriarcalismo também que agrega aí, né? Então, a gente tem, para a mulher, e especialmente para a mulher negra, a gente tem a questão do patriarcalismo que turbina esse conjunto de preconceitos, né? De machismo, de sexismo, do feminicídio. Então, eu queria que você avançasse um pouco aí na questão da mulher em geral e também um pouco sobre a questão da mulher negra dentro desse contexto da herança escravocrata e patriarcalista. Então, essa é outra coisa que também constitui a estrutura racializada
né, a estrutura racista da nossa sociedade e também patriarcal, né? Porque se de uma maneira geral, falar do povo preto é falar de uma forma de organização que hierarquiza as pessoas a partir da cor da sua pele, mais complicado ainda é quando você acrescenta a condição de ser negro ou a condição de ser mulher, de ser negra, né? Então, porque nós estamos atravessadas, né, por esse conjunto de estruturas hierarquizantes e que nos colocam numa condição de muita subalternidade, muita hierarquia. As mulheres negras estão na base da pirâmide social. Qualquer indicador que você colocar de saúde, de educação, de situação de vulnerabilidade, qualquer que seja, nós vamos perceber que no Brasil são as mulheres negras a base da pirâmide social. São elas a maioria das pessoas que sustentam suas famílias sozinhas, que são mães deixadas pelos seus companheiros. São elas que mais morrem vítimas de falta de atendimento no processo de pré-natal. Enfim, todos os indicadores que a gente puder elencar. Então, para mim, o feminicídio, ele não é simplesmente o resultado da ausência de políticas públicas para a proteção das mulheres. O feminicídio, ele o resultado, é a ponta do iceberg, a mais cruel de todas, sobre o extermínio das mulheres sob todas as formas. O extermínio da fala da mulher negra, o extermínio da possibilidade da mulher negra galgar espaços que são proibidos a ela, e são muitos, né? Basta a gente pensar, por exemplo, quantas professoras negras a gente tem no ensino superior, que é um espaço privilegiado. Mas aí você pergunta, quantas professoras negras estão lá no ensino fundamental com a menor remuneração? Quantas professoras, quantas pessoas, quantas mulheres juízas nós temos? E aí a gente pergunta, quantas juízas negras? Quantas mulheres são vereadoras? Nenhuma aqui em Cuiabá. Quantas são deputadas? Uma. E essa uma é branca e herdeira de um patrimônio político de outro homem branco. Quantas vezes nós mulheres adentramos aquela casa para poder defender as nossas bandeiras? Então, o feminicídio é a expressão mais cruel e violenta sobre os corpos das mulheres que estão interditados de frequentar, de participar e de constituírem corpos plenos do seu direito à cidadania. Né? Então, eu vejo que, ainda que nós tenhamos todas as políticas públicas necessárias para o apoio à mulher que sofre violência, nós ainda continuaremos tendo muita violência contra a mulher na medida em que ela continuar sendo excluída do poder. Eu acho que o poder ele é fundamental para a garantia da nossa cidadania e da nossa plenitude como seres humanos. Né? Se nós temos 51% da população absolutamente inaceitável que a maioria da população, que também é negra, não ocupe qualquer espaço do poder capaz de dizer qual é a prioridade que deve ser no investimento público para, por exemplo, garantia da segurança. Qual é a prioridade de investimento público na área social, na área econômica? Então, nós estamos vivendo já há muito tempo, e eu acho que esse tempo de crise, ele representa também um revés, né, contra o avanço das mulheres, né? Mas, ao mesmo tempo, as mulheres aprenderam o caminho da luta, especialmente as mulheres negras, e é um tempo em que nós não podemos mais aceitar essa exclusão, porque ela não é ruim apenas para nós mulheres, ela é ruim para todo mundo, porque quando você exclui mais da metade da população da possibilidade de pensar sobre a cidade, de pensar sobre o lugar onde vive, de pensar sobre o Estado e as políticas, e como que devem ser as políticas públicas, então você fica com uma parcela muito diminuta da população que não conhece a realidade da maioria. E é isso que nós estamos vivendo, e é por isso que a gente tem, de formas muito consistentes e sempre muito mais aprofundadas, a desigualdade social. E a desigualdade social, em primeiro lugar, é uma desigualdade étnico-racial, é uma desigualdade de gênero. Se nós não colocarmos as pessoas pretas e as mulheres para assumirem posições em que elas possam falar por elas, e que não falem por elas, mas elas falem por elas mesmas, nós não vamos conseguir reverter essa situação, nós vamos continuar mantendo um Estado que é para a minoria da população,
e abandonando a maioria da população à sua própria sorte. Então, é muito grave o que acontece no Brasil. O Brasil é um dos países mais desiguais em relação à questão de gênero. Nós perdemos para países conhecidamente machistas e que tratam as mulheres com violência. Então, nós precisamos mudar essa realidade. Então, a candidatura de uma mulher, e é por isso que eu aceitei ser candidata, e eu sempre aceito desafios que me coloquem, não apenas a mim, mas coloquem as pessoas como eu, em espaços que elas possam falar, e que possam falar do seu lugar de fala e não sejam destituídas desse lugar. É muito difícil para uma sociedade constituída a partir de um poder branco e de um poder masculino que não tem como experiência o cuidado com os outros, a escuta do outro, né, que a gente tenha essas pessoas justamente aquelas que dirigem o Estado e dirigem as políticas públicas e definem para onde vai os nossos recursos e como serão nossas vidas. Não é por acaso que os presídios estão cheios de pessoas pretas, de jovens negros, que as estatísticas de morte são os filhos das mulheres negras, né? 70% em cada local, mas estão ausentes a população negra, especialmente as mulheres, dos espaços do serviço público, dos cargos hierarquicamente superiores, dos mandatos, completamente em alguns momentos ausentes, como é o caso de Cuiabá. Então, é dramática a situação, e especialmente nesse momento que nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde nós estamos retrocedendo, e é um momento da extrema-direita, e eu considero isso como é um novo tipo de colonização. Nós estamos em processo de recolonização, o que significa empobrecimento ainda maior, o que significa desigualdade ainda maior. Para você ter uma ideia, essas pessoas que nós tivemos metade da população praticamente economicamente ativa procurando o auxílio emergencial do governo. E o que significa isso? Um aumento exponencial do desemprego, sem contar aquelas pessoas que desistiram. As estatísticas de desemprego mostram apenas aquelas pessoas que estão desempregadas, mas não mostram aqui estão desalentadas e que, portanto, desistiram de procurar um emprego. Então, é muito forte, né? Hã? A questão do desalento é muito forte, que é uma coisa que é imperceptível, não está na estatística, as pessoas não estão sentindo, né? Exatamente. E quem são as pessoas desalentadas? No momento de crise, os direitos que se retira primeiro são os direitos das mulheres e os direitos das pessoas pretas, porque somos os subrepresentados ou não representados, somos aqueles sem direito à voz, numa sociedade completamente desigual. Então, a pandemia e a ausência das mulheres e do povo preto no poder pode agravar e agravará muitíssimo mais se nós não tomarmos alguma providência em relação a isso. E eu acho que ser candidata nesse momento é algo que o que eu poderia fazer de mais importante para a população que representa aquilo que eu sempre defendi, do lugar de onde eu venho, que é o lugar periférico, o lugar das pessoas pobres, o lugar das pessoas pretas, né? E eu sei muito bem o quanto custa para todos nós, para nós que somos desse lugar, ocupar algum espaço com algum poder de fala. Então, nós precisamos alterar essa realidade estrutural em que classe coincide com a cor da pele das pessoas. Então, os subalternizados, os oprimidos, os violentados, aqueles que estão desalentados, são exatamente a porção que é a maioria da população que tem cor e que tem que pertence majoritariamente ao gênero feminino. Então, são as mulheres negras, né? E aí dizer, para completar um pouquinho essa discussão, é que eu sou uma mulher negra feminista. E ser negra e ser feminista é muita responsabilidade, né? Porque o feminismo nasce a partir da visão das mulheres brancas, né? Então, mas a sociedade não trata os corpos das mulheres brancas da mesma forma como trata os corpos das mulheres negras, né? As mulheres brancas, elas são subjetivadas enquanto sensibilidade, enquanto fragilidade, aquela que merece ser cuidada, que merece ser tratada como algo que inspira cuidados. As mulheres brancas, as mulheres negras não inspiram cuidados. Os corpos das mulheres negras sempre foram violentados e elas sempre se colocaram como aqueles corpos que aguentavam todo tipo de violência, que aguentam todo tipo de violência. Portanto, o feminismo... A gente pode interromper, mas coincidentemente, naquela hora que você estava ajustando
o seu celular, e eu estava editando uma matéria que a Câmara Legislativa, lá em Brasília, é Câmara Legislativa do Distrito Federal, fez uma pesquisa que mostra que 60% das gestantes, das mulheres que vão para o parto em Brasília, 60% delas sofrem violência obstétrica. Então, coincidiu aí com isso. Então, é aterrador esse dado, né? Eu não tenho sobre a mulher negra, mas a gente sabe muito bem que naquele momento ali em que muitos médicos, em vários lugares, né, várias maternidades, hospitais e maternidades vão ter que fazer opção para quem vai esperar para ter o filho, né, e que vai sentir a dor, né, são as mulheres negras. Isso é Sim. um fato terrível. Desculpa, por favor, continue. Sim, não, obrigada pela lembrança, eu acho que é importante dizer isso. Então, eu penso que é muito, muito, muito importante que a gente vença essa desigualdade de raça, essa desigualdade de gênero, e a gente não vai vencer isso entregando para as pessoas, para os homens e para as pessoas brancas fazerem por nós. Nós temos que fazer por nós. Porque se nós sabemos onde dói a dor do racismo, nós sabemos onde dói a dor do machismo, do sexismo, né? Enfim, da opressão que historicamente nós, mulheres negras, sofremos. Então, quem deve falar por si própria, quem deve construir, é óbvio que eu não estou falando aqui que nós faremos sozinhas, né? É óbvio que todas as pessoas interessadas numa sociedade mais justa hão de concordar comigo sobre a importância de participação de todos nesses processos. E quem está excluído de tudo isso é a mulher negra. Então, eu vejo que tem muita dramática situação que nós, de desigualdade e de violência que estão submetidas as mulheres negras, desde sempre, e é preciso ocupar os espaços de poder, é preciso que as vozes dessas mulheres sejam ouvidas. E é por isso que eu sou pré-candidata. Eu entendo que a minha pré-candidatura, que não é apenas minha, mas é uma pré-candidatura de um coletivo de pessoas, que tem pessoas brancas e pessoas negras, que tem homens, que tem mulheres, que tem uma variedade de possibilidades de existências humanas, todos concordam que nós precisamos fazer avançar a ocupação dos espaços de poder por aqueles e aquelas que hoje se encontram completamente ausentes e constituem a maioria da população. Então, é algo que eu abraço com muito orgulho por poder representar isso e, ao mesmo tempo, com muita responsabilidade, porque eu sei o que significa isso. Eu acho que é um pouco isso. Então, eu falo bastante, viu? Aqui é para falar mesmo. É para falar? Eu estou encantado com a sua fala. Obrigada. Obrigada. Então, falar sobre educação, né? Que a gente falou aqui dos retrocessos, essa questão mais, né, étnico-racial da mulher e da importância dessa luta. Eu queria saber de você o seguinte: a gente percebe no plano federal uma investida contra as universidades federais terrível, né? Tá, o desmonte, a perseguição constante, a todo momento o retrocesso enfim. Como é que está a situação da nossa Unemat, a Universidade Estadual de Mato Grosso? Está bem? Também está sofrendo ameaças? Como é que está a situação? Por favor. Então, João, eu acho que a Unemat ela é uma instituição que se diferencia um pouco das universidades federais, porque a relação com ela é com o governo do estado, né, e também com as prefeituras, né, com o poder local, né? A Unemat, eu sou muito crítica à forma como essa relação das universidades estaduais, mas especificamente da Unemat, se estabelece muito vinculada aos interesses políticos mais imediatos, e isso acabou e acaba para a Unemat, né? A questão da autonomia sempre foi algo muito complicado para ser exercida, né? Apesar de algumas das universidades federais terem algumas amarras que aparentemente tornam elas mais vinculadas ao governo central, e a Unemat não ter amarras, parecendo então que ela goza de maior liberdade, é justamente o contrário, né? A universidade, enquanto instituição de produção do conhecimento, enquanto instituição de produção de cultura, e enquanto uma instituição que goza da prerrogativa de autonomia,
conforme a Constituição e a lei complementar estadual, né, a Lei 049, nós nunca gozamos de autonomia e sempre a Unemat teve que se defender dos ataques de todos os governos que passaram até agora por aqui, pelo menos desde que eu entrei para a universidade, né? Como professora da Unemat. Então, sempre foi muito difícil a luta da Unemat. Agora, no governo Mauro Mendes, por exemplo, os cortes que já são, de recursos que já são muito pequenos, né, para manter e para construir uma universidade como ela merece ser e como deve ser para o povo do interior do estado, nós tivemos muitos cortes de recursos em algumas ações, como, por exemplo, bolsas de estudantes, até 70%. Nós tivemos cortes no financiamento da pós-graduação. Nossa pós-graduação, mestrado e doutorado, sobrevive com uma boa vontade, o esforço e a dedicação incansável dos professores, né? Enfrentando todo tipo de adversidade, de falta de estrutura. E também os cursos de graduação, a mesma coisa, né? Nós temos cursos da Unemat em Cáceres, que é o lugar onde eu dou aula, né? Que são cursos que foram um dos primeiros a serem criados e que até hoje... Ela surgiu lá, né? Surgiu em Cáceres, né? Ela surgiu em Cáceres, com cursos de licenciatura. O curso de pedagogia, que é o curso que eu dou aula, por exemplo, foi um dos 3 primeiros cursos que a Unemat criou, né? E é isso que eu ia dizer, né? Mesmo tendo sido o primeiro curso, um dos primeiros cursos a serem criados pela Unemat em Cáceres, quando ela não era ainda uma universidade estadual, nós ainda enfrentamos toda sorte de dificuldades estruturais, né, para conduzir o curso com a qualidade que deveria existir. Então, nós que somos das universidades estaduais, em especial aqui na Unemat, onde eu conheço bem a realidade, nós padecemos daquilo que as universidades federais estão sofrendo agora, né, que são os ataques, o corte de recursos, a precarização das relações de trabalho, né, a precarização dos investimentos na infraestrutura para pesquisa, para ensino, para extensão. Enfim, ano passado, acho que foi ano passado, a Unemat em Cáceres teve um incêndio, acho que não sei se você chegou de ver isso, mas um incêndio de proporções consideráveis no laboratório lá do campus universitário, né? E assim, fiação, amostra, totalmente inadequada, quer dizer, uma estrutura muito precarizada. Infelizmente, nós vivemos num estado do agronegócio que não consegue compreender que a produção de ciência e tecnologia é uma construção fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, fundamental para a soberania nacional e fundamental para democratizar o acesso à ciência, o acesso ao ensino superior de qualidade, né? Então, nós nunca tivemos, de fato, um tratamento governamental que permitisse à universidade autonomia e que permitisse a ela um desenvolvimento institucional qualitativo, né, com apoio do governo. O que nós tivemos até agora, e sempre foi assim, desde que eu entrei para a Unemat, é uma pressão cada vez maior para que a universidade crie novos cursos e se reinvente enquanto precariedade na oferta desses cursos a uma população cada vez mais demandante, né, do ensino superior. Então, a situação da Unemat nunca foi boa, né? Sempre foi uma situação bastante preocupante para nós, e nesse governo Mauro Mendes a gente tem ainda sofrido muito mais, né? Porque o Mauro Mendes, ele encarna o que Bolsonaro na presidência da República, né? Então, um enfrentamento a tudo que possa produzir pensamento livre e liberdade. Então, a Unemat também é uma pedra no sapato para os governos que compreendem que é uma instituição que precisa ser controlada, que é uma instituição que precisa ser nivelada como qualquer outra secretaria e submetida a uma lógica completamente imediatista, eleitoreira, e que não contribui para o desenvolvimento de uma área de políticas públicas que só pode se desenvolver tendo em vista investimentos de médio e longo prazo. Então, a educação tem essa característica e é por isso, inclusive,
que eu vejo que a gente sofre tanto, né? Porque, se por um lado a educação é um investimento de longo prazo, por outro lado, quem decide a natureza e a qualidade desses investimentos é quem luta pelo poder no curto prazo, né? Então, é preciso muito que nós desenvolvamos nossa cidadania plena para que as políticas não sejam políticas dos governos, mas sejam políticas públicas asseguradas pela cidadania, pela participação popular na condução do recurso que é público e não privado. Eu acho que é um pouco isso a situação toda, que é o meu olhar sobre essa situação, que no contexto que a Unemat está inserida, e, enfim. Eu falo isso com tristeza, porque desde que eu entrei na Unemat, a vida inteira eu fui sempre alguém que tomou frente nas lutas em defesa da universidade e tomou frente também às críticas feitas à forma como a universidade vinha sendo conduzida, né? Eu fui 2 vezes candidata a reitora da Unemat, candidata para poder, inclusive, colocar a reflexão e a importância de discutir o que é que uma universidade pública no interior do Estado, qual é o sentido disso e para que a gente quer essa universidade, né? E é isso. Eu acho que a Unemat é um tema que a gente poderia conversar aqui Vamos conversar noite e depois, dia. vamos fazer uma conversa aí, vamos convidar, inclusive, Vamos, vocês também. Eu acho que nesse podemos, período podemos. eleitoral cabe uma conversa sobre isso. Mas, Edna, você tocou num ponto que eu achei sensacional, importante. Você fala do imediatismo dos gestores públicos, né? E que não, aquilo que não se esse imediatismo não funciona, né? Então, eu costumo dizer muito que os gestores públicos estão muito preocupados com a infraestrutura e esquecem da superestrutura, né? Dentro dela aí a questão do conhecimento, né? E Exato. da educação. Mas, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho aí sobre como é que está a sua situação. Você é pré-candidata, a convenção do Partido dos Trabalhadores vai ser quando mesmo? Aqui em Cuiabá? Ainda estão definindo a data, né? Mas já está com tudo pronto, eles estão preparando para a realização da convenção, mas já estamos acelerando os tambores, estamos nos organizando, né? Assim, temos tido uma Está garantido construção. o nome? Porque a gente sabe que Hã? eu estou dizendo, seu nome está garantido na lista Está garantido. é porque a gente sabe que sempre tem uma disputa ali, né? Mas eu acho que você é uma liderança, tem um capital político aí, o pessoal reconhece É, isso, né? é, eu, Aproximadamente, é, você atua na direção do PT aqui em Cuiabá, do Estado? sim, eu sou da direção do Diretório Estadual, mas assim, eu acho que não sei se os seus internautas, né, que te acompanham, sabem, o PT é um partido que tem muitos agrupamentos, né, não é um partido homogêneo, né, é um partido justamente pelo seu caráter democrático, né, constituído historicamente, né, sempre foi assim, o PT não é um partido que tem uma posição única. Eu pertenço a um grupo minoritário dentro do PT, minhas posições são posições mais à esquerda dentro do PT, né? Eu sou uma mulher preta e de esquerda, o que complica ainda mais a minha situação, o Tem que me luta de coloca. classes, né? Tem luta de classes. Hã? Existe luta de classes dentro dos partidos de esquerda, né? Então, Também, infelizmente, eu fui né? do PCdoB quase 40 anos. Eu me desfiliei porque eu percebi que o proletariado estava perdendo na luta de classe para a pequena burguesia. E aí eu não tive paciência para tocar o debate. Eu falei assim, não, para ser feliz, eu não estou mais com idade para isso, não. Mas a luta de classes existe, né? Em 2018 ocorreu isso com muita clareza, né, em todos os partidos. Mas, Edna, as suas considerações finais aí, para a gente encerrar. Então, bom, primeiro queria agradecer muito o convite para essa conversa bacana, gostosa, né? Que me permite falar com liberdade aquilo que eu penso, né? Muito obrigada mesmo. Dizer que, apesar de todos os conflitos, o Partido dos Trabalhadores, para mim, é o partido que representa a esperança dos trabalhadores e das trabalhadoras no estado do Mato Grosso, e
eu luto muito para que nós possamos chegar a ter um governo petista aqui em Cuiabá. Eu acho que Cuiabá merece essa experiência. Eu acho que o PT tem uma história bonita de contribuição com a classe trabalhadora, e esse legado que é o PT é um legado que é nosso, não apenas dos que estão filiados ao partido, mas de toda a classe trabalhadora que acreditou e acredita ainda no PT e deve continuar acreditando, porque no PT tem pessoas extraordinárias que dedicam sua vida à luta e em favor da classe trabalhadora, né? E são trabalhadores como eu, que viemos de um lugar remoto dessa sociedade classista e branca, né, hegemonizada pela branquitude, mas que encontra espaço dentro do PT, e eu acho que isso é muito bom. Encontra espaço, inclusive, para se colocar de forma crítica, como eu faço nesse momento, e espero que a gente possa construir muita coisa juntos ainda dentro do PT e fora dele, porque eu também não acredito que o partido é o único instrumento de luta social, né? Existe um mundo fora do partido, que inclusive oxigena o partido, que traz pressões, tensões, e é justamente desses tensionamentos, dessas pressões, que nós podemos avançar. Gostaria muito de poder ter a oportunidade de me colocar como vereadora em Cuiabá, para que também outras pessoas, para além do PT, de esquerda, mulheres e homens querendo construir uma sociedade inclusiva, uma sociedade justa, possa também se ver representado, mas também possa ocupar com proatividade esse espaço, que não vai ser e não é meu, mas é o que nós construímos, né? Eu digo sempre, repito, aquelas pessoas que me antecederam, né? As pessoas que são para mim referência, que são lideranças negras. Nossos passos vêm de longe, né? E nós nunca caminhamos sozinhos, né? Nós estamos sempre juntos e isso é muito importante. Então é isso. Muito obrigada. Edna, eu que agradeço você, essa contribuição que você traz para o debate, né? Bem colocado as suas posições em relação aos temas que a gente discutiu. Eu agradeço muito. Sucesso aí para você na sua candidatura e que você se torne uma candidata. Eu torço por você, tá bom? Obrigadão. Obrigada. Obrigada. Abraço.